Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Estamos em mais um culto online, através da nossa live, e nós da Igreja Batista da Esperança queremos deixar essa palavra da parte do nosso Deus para o seu coração. Neste momento nós queremos orar ao Senhor, como fazemos de costume, e queremos entregar este culto no altar do Senhor, e queremos pedir para que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, venha falar conosco neste culto. Nós sabemos que você, aí em seu lar, juntamente com a sua família, tem buscado ao Senhor em oração, na leitura da palavra. Temos muitos irmãos aí, fortalecendo um ao outro, enviando sempre uma palavra, que nós possamos continuar nessa mesma corrente, fortalecendo um ao outro com a palavra do Senhor. Seja através de um versículo, seja através de uma reflexão, seja através de um testemunho, que nós possamos sempre estarmos fortalecendo um ao outro e que nós em nossos lares continuemos buscando ao Senhor, não cessemos de buscá-lo, porque Ele merece. Vamos orar nesse momento, vamos entregar este culto no altar do Senhor, vamos entregar as nossas vidas, os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas mentes no altar do Senhor. Feche seus olhos e oremos neste momento. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, através desse meio de comunicação, cultuando ao Senhor, ó Deus, e transmitindo, ó Deus, para cada lar, ó Pai, para cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Queremos te agradecer, Senhor, por aqueles que já estão ligadinhos, ó Pai, conosco, por aqueles que já estão participando, ó Pai, desta live. Queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue, Senhor, trabalhando, Senhor, em cada um, ó Pai, de uma forma poderosa. Que neste momento, ó Deus, a Tua palavra venha, ó Deus, penetrar em nossos corações. Venha, Senhor, verdadeiramente, ó Deus, falar de uma forma poderosa, como costumeiramente, ó Deus, o Senhor tem falado conosco. Queremos te entregar, Senhor, cada família, ó Pai. Cada um, ó Pai, que está aí, ó Pai, neste momento, ó Deus, com a sua Bíblia aberta, ó Pai. Aí em seu lar, em seu local de trabalho, quem sabe é uma enfermeira, quem sabe é alguém, ó Deus, da área de saúde, quem sabe, Senhor, é alguém, ó Deus, que está nos acompanhando, que ouviu, ó Deus, falar sobre este culto online e tem, ó Deus, nos acompanhado, seja em qualquer lugar, ó Pai, que essa pessoa esteja. Queremos te pedir, Senhor, continua, Senhor, operando, ó Pai, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, em cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um cântico que diz bem assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse cântico na verdade, é o hino do cantor cristão, número 398. Esse hino tem um contexto histórico muito interessante, queridos irmãos, que eu queria compartilhar com os amados irmãos neste momento. Tem um texto na Bíblia Sagrada, onde a palavra do Senhor, lá no Salmo 34, versículo 5, o texto vai dizer assim: olharam para ele e foram iluminados. Queridos, em meio a tantas situações, para onde nós estamos olhando? Na terça-feira, no nosso culto online, nós falamos exatamente sobre a posição do rei Josafá. O olhar do rei Josafá estava verdadeiramente voltado para o Senhor, o seu Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Quando Josafá, em sua oração, ele diz: porém os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá estava enfrentando muitas dificuldades, principalmente no quesito dos seus inimigos estarem vindo contra ele. E falamos aqui na terça-feira sobre o Salmo 46, versículo 11, onde o texto diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o nosso tema da terça-feira no nosso culto online foi: o Senhor dos exércitos está conosco. Pensando nisso, irmãos, nós
precisamos compreender quando muitas das vezes nós cantamos em nossas igrejas esse hino do cantor cristão, número 398, Sou Feliz, ou em outro inário do cantor cristão, ou em outros inários, em outras igrejas, pode ter o título Se Paz a Mais Doce. Eu queria nesse momento, nesse culto, compartilhar com vocês um pouquinho da história dessa bela melodia. E queria que você prestasse muita atenção nessa bela história. Horatio Gates, ele nasceu no dia 20 de outubro de 1828, em Chicago. Ele que era presbiteriano, dedicado, era um homem bem-sucedido, empresário, advogado no ramo imobiliário. E na década de 1860, ainda já casado com Ana, ele tinha 5 filhos, sendo que 4 meninas, 4 garotinhas e um garoto. Ele foi professor de jurisprudência médica da Universidade de Linde, serviu como diretor de um seminário teológico presbiteriano e professor da escola bíblica dominical em sua igreja, além de ser muito operante no trabalho da Associação Cristã de Moças. Entretanto, na década de 1870, vários eventos transformaram por completo a vida de Horatio. O primeiro deles foi em 1870, que foi a morte do seu único filho, quando, aos 4 anos de idade, faleceu devido a uma doença chamada de escarlatina. E Horatio ficou muito abalado, muito triste. Porém, aquilo não abalou muito a sua fé no Deus a qual ele servia. Em outubro de 1871, os bens da família de Horatio foram totalmente destruídos quando um famoso incêndio, chamado por Grande Incêndio de Chicago. Este incêndio durou 2 anos e matou entre 200 a 300 pessoas. Destruiu 17.450 casas, deixou 10 mil pessoas desabrigadas e cerca de 200 milhões de dólares de prejuízos materiais. E naquele mesmo ano, Horatio tinha investido muito no seu ramo profissional e perdera tudo. Em 1873, ainda se reerguendo financeiramente, esse homem de Deus, atendendo às sugestões médicas de levar sua esposa Ana, que estava com a saúde bastante debilitada, ele levou para que elas pudessem ir de férias para a Europa. E aproveitar também que um dos seus amigos, Moody, o pastor Moody, ele estava em uma conferência na Inglaterra no outono daquela época. E Horatio queria unir o útil ao agradável, levar sua família para que a sua esposa pudesse se recuperar melhor na Europa e também reencontrar o seu grande amigo, até porque foi Moody que ganhou ele para o Senhor Jesus em um dos impactos evangelísticos. Em novembro daquele mesmo ano, a senhora Ana tomou o navio francês por nome de Ville du Roi, juntamente com suas 4 filhas, Dorothy, Mary, Bruni e Baby May. A senhora Ana, ela pegou o navio, mas, no entanto, o seu esposo, Horatio, ele não pôde ir com ela, porque ele tinha ainda alguns compromissos de trabalho para consolidar, e ele iria encontrá-las na França alguns dias depois. A viagem se caminhava tranquila, de Ana com suas 4 filhas, naquele barco, naquele navio. No entanto, no dia 22 de novembro de 1873, durante a noite, enquanto todos os passageiros dormiam, o navio francês se chocou com o navio inglês, por nome de Lochelle, e logo começou a afundar. A senhora Ana reuniu suas 4 filhas e as 5 de joelhos naquele navio. Elas começaram a orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor, se tivesse da vontade dele,
que ele pudesse salvá-las. À medida que a água subia mais dentro do navio, uma a uma de suas filhas queridas eram arrancadas de suas mãos. E ela tentava agarrá-las, mas não conseguia, porque o navio estava afundando. Em menos de 30 minutos, após a colisão daquele navio, o navio estava totalmente afundado. Durante 226 passageiros morreram naquele naufrágio. Foi um dos piores desastres da história naval até o naufrágio do Titanic, 40 anos depois. A senhora Ana, porém, foi milagrosamente poupada e salva. Mais tarde, um tripulante do navio a encontrou flutuando na água, mas as 4 filhas estavam totalmente desaparecidas. Depois de 10 dias, os sobreviventes conseguiram chegar a Gatwick, no país de Gales. Lá, a senhora Ana enviou ao seu marido um telegrama com apenas algumas palavras, onde dizia: salva, porém só. Ao ler a mensagem, Horatio, ele partiu imediatamente para a Inglaterra. Durante a viagem, quando passava pelo lugar onde o naufrágio aconteceu, e o pessoal comentou que foi ali que tinha acontecido o naufrágio, as únicas palavras que vieram à mente de Horatio foram as seguintes. E aí vai na versão fidedigna, né, que Horatio escreveu, trazendo a tradução ao pé da letra. Quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, quando as tristezas, como ondas do mar, rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma. Além de Horatio, queridos, há outros 2 nomes importantes na história deste hino. Apesar de a letra ter sido dele, a melodia é de responsabilidade de Philip Paul Bliss. Paul, ele foi um músico batista e é uma das personalidades mais importantes da música evangélica, ou evangelística, melhor dizendo. A sua vida foi grandemente dedicada à música sacra. Foi professor de música e solista e dirigente de cânticos. É autor de 7 dos hinos incluídos no Inário Novo Cantor e compositor de 13 das músicas. Os hinos 54, Chegada do Messias, ou também conhecida como Cantai, Exultai, o Messias Chegou, e o 146, mais conhecido também como Segurança do Crente, ou conhecido também, ó não temas, pois eu contigo sempre serei. São exemplos de músicas de sua composição. O outro nome importante que também contribuiu com a música de Horatio foi o nome do norte-americano, missionário também aqui no Brasil, William Jude, responsável pela tradução deste hino para o português. Durante quase 40 anos, ele trabalhou em diversas cidades do Brasil e nutria um amor muito profundo pela nossa pátria amada, o Brasil. Isto pode ser percebido em um dos seus hinos mais famosos, como nós conhecemos, que é o hino Minha Pátria para Cristo. Além desses hinos, existem outros no nosso cantor cristão. Horatio, irmãos, ele, em momento de grande provação e tribulação, buscou consolo e refúgio em Deus, fazendo-nos lembrar, irmãos, a mensagem do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, onde Pedro nos recomenda: devemos confiar nossas almas, nossas vidas, ao fiel Criador. Queridos, por que é que nós estamos nos debruçando nessa história de Horatio? É que em um momento tão difícil, onde Horatio ele primeiro enfrentou a perda do seu filho de 4 anos de idade, logo em seguida investiu tudo que tinha na sua vida profissional, e um incêndio em Chicago levou consigo todo o seu patrimônio, tudo aquilo que ele tinha conquistado e realmente lutado para dar uma vida digna à sua família. Logo em seguida, sua esposa começa a adoecer e pela necessidade
e recomendações médicas, ele enviou suas filhas e sua esposa para a Europa, e lá iria se encontrar com ela, precisou permanecer para que pudesse cumprir ainda seus compromissos profissionais. E nessa viagem, ele perde 4 pedras preciosas na vida dele, que eram as suas 4 filhas. Irmãos, quando eu me deparo com uma história dessa, com um relato desse, nós começamos a meditar e analisar o atual ambiente que nós estamos passando e que muitas das vezes, irmãos, nós estamos murmurando e reclamando por coisas que não se comparam ao que um homem de Deus desse passou. E é interessante que mesmo passando por toda essa situação, queridos, ele pôde analisar tudo aquilo que ele tinha passado. E naquele momento ali crucial da vida dele, ao passar por aquele local onde havia acontecido aquele trágico acidente, ele pôde ainda dizer: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Tem mais uma estrofe e o refrão. Essa música é uma inspiração daqueles que realmente creem no Deus todo soberano, daquele que pode todas as coisas. É interessante, irmãos, quando nós nos deparamos com um contexto desse, nós podemos entender o que verdadeiramente os grandes homens de Deus no passado eles enfrentaram e que não é diferente também nos nossos dias atuais. Quando nós paramos para meditar, irmãos, em um contexto em que Moisés e o povo enfrentou, nós podemos entender que quando Moisés ele enviou 10 espias para olhar e verificar a terra prometida, para ver como era essa região, para ver como eram os inimigos que eles tinham que travar a guerra para poder conquistar essa terra prometida, é interessante que Josué e Caleb se colocaram à disposição para também acompanhar esses 10 espias. Ou seja, foram 12 espias que foram até ali aquela terra. E ao regressar de lá, 10 espias deram um cenário, um quadro totalmente negativo. Será que muitas das vezes nós não estamos nos comportando dessa mesma maneira? Será que muitas das vezes, apesar de nós dizermos que servimos a um Deus que tudo pode, de muitas das vezes termos declarado tudo posso naquele que me fortalece, de muitas das vezes termos declarado, como já falamos aqui na mensagem da terça-feira no culto, onde dizemos: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Mas será que muitas das vezes nós estamos crendo nessa palavra? Será que muitas das vezes nós estamos nos apropriando desta palavra? Estamos entendendo que realmente Deus é esse Deus? Ou será que muitas das vezes nós estamos nos comportando de uma forma incrédula, assim como os 10 espias se comportaram? 10 espias voltaram e o relato que eles deram é algo interessante. E contaram-lhe, está lá em Números capítulo 13, Números capítulo 13 a partir do versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. E queridos, o contexto que passaram para Moisés e Arão foi um contexto totalmente negativo. Eles sabiam que a terra era uma terra muito boa, uma terra onde verdadeiramente manava leite e mel, uma terra onde realmente as frutas eram frutas maravilhosas, né? Tudo ali era muito bom, mas no entanto, eles não conseguiam olhar além das questões negativas que poderiam existir ali. Eles só observavam os inimigos que eram fortes, que eram numerosos, que eram como se fossem gafanhotos, né? E não olharam para o Deus que eles tinham. E aí, quando nós voltamos ao contexto histórico da vida do rei Josafá, que é o que nós já trabalhamos aqui no nosso culto anterior, nós tínhamos também a perspectiva de Josafá totalmente poderia contribuir para que ele pudesse ter uma visão totalmente negativa também. Mas o interessante é que Josafá, ele buscou o Senhor seu Deus. Ele apregoou o jejum. O povo congregou, começou a vir gente de tudo quanto é lugar para buscar o Senhor em oração e em consagração. Irmãos, e a postura do rei Josafá qual foi? No versículo 12 de 2 Crônicas capítulo 20. Em sua oração Josafá declara: porém os nossos olhos estão postos em ti. O olhar desse povo aqui, dos 10 espias, foi um olhar para a negatividade. E o que é que nós podemos extrair para os nossos momentos atuais, para a nossa vida? Podemos extrair, irmãos, que precisamos confiar no Senhor nosso Deus. Precisamos realmente entender que o Senhor dos Exércitos realmente Ele é conosco. Que o nosso Deus é que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos carrega pelo braço. Que esse Deus é o Deus também que tem poder de agir em meio a um momento difícil. E nós não podemos, irmãos, apenas olhar para o lado negativo. O lado negativo é o que muitas pessoas têm vivido ultimamente. O que nós temos recebido, irmãos, de postagens negativas, muitos fake news também. Muitas postagens negativas onde as pessoas estão se alimentando e absorvendo somente coisas negativas. Morte daqui, morte dali. Ó, já morreram tantos na Itália e não sei quantos tal. Irmãos, nós precisamos focar não nas coisas negativas, não nas coisas que estão contrárias ao povo de Deus, mas nós precisamos focar, irmãos, no Deus que tudo pode e que pode agir em favor daqueles que creem nele, daqueles que confiam nele. Precisamos, irmãos, ao invés de ter o nosso olhar para questões negativas, nós precisamos ter o nosso olhar com foco em orarmos, para que Deus possa estar abençoando cada nação. Precisamos estar com o nosso olhar voltado, com o foco olhar voltado para o Senhor e pedir para que o Senhor realmente tenha misericórdia, irmãos, dessa humanidade. Humanidade essa, irmãos, que mesmo passando por toda essa situação que nós estamos enfrentando, muitos irão se render, muitos irão se avivar, mas outros também, irmãos, nós podemos perceber que mesmo passando por essa situação,
Ainda tem muita gente aí fazendo coisas erradas. Tem gente assaltando, tem gente arrombando templos. Tem gente roubando. Tem gente agindo de maneira indevida. Não se alertando, não se atentando para a gravidade do momento em que nós, seres humanos, estamos passando. Mas eu quero dizer para você que a palavra que Josué e Caleb deu para Moisés e Arão foi uma palavra muito pertinente para o momento em que eles estavam enfrentando. Um momento, irmãos, onde eles estavam para alcançar ou para galgar e observar e contemplar a terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo. E é interessante, irmãos, no versículo de número 30, ainda do capítulo 13 de Números, a Bíblia diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Irmãos, a adversidade, nós podemos vencer se o nosso olhar estiver posto no Senhor. E queremos dizer o que aconteceu no capítulo de número 14 de Números, a partir do versículo de número 5. Observe direitinho o que aconteceu. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais ao povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Porém, com pertilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Irmãos, é interessante que quando Josué e Caleb começam a falar para o povo, a palavra deles foi a seguinte: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Queridos, precisamos deixar de ser rebeldes. Precisamos deixar de ser rebeldes por quê? Porque muitas das vezes Deus tem falado para essa humanidade. Humanidade que não está muito diferente do povo daqui dessa época, do povo de Israel dessa época. Humanidade que não está tão diferente de toda a trajetória histórica que o povo aqui passou. Irmãos, Deus tem dado livramentos tremendos para muitas pessoas. Deus tem dado livramentos e cura para muitas pessoas. Mas infelizmente, muitas das vezes nós estamos nos comportando com rebeldia. É importante nós mencionarmos aqui, irmãos, que eles também falam: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Quantos de nós não estamos querendo, irmãos, que tudo isso aí passe logo? Mas a nossa visão, irmãos, tem que estar além de toda essa situação, de todo esse cenário. E para estar além, a gente precisa crer. A gente precisa deixar de ser incrédulo. A gente precisa deixar de ser rebelde. Mesmo em um momento como esse, irmãos, nós vemos pessoas ainda com coração duro. Pessoas ainda sem confiar em Deus. Pessoas ainda temendo o que vai acontecer. Ah, mas eu preciso também me preocupar, pastor Christian, com o que vai acontecer. Preciso me preocupar com minha família. Preciso me preocupar com o meu futuro. O seu futuro, o seu amanhã só pertence ao Senhor. Só pertence ao Senhor.
aí nós vemos aí ultimamente muitas pessoas cantando, pessoas até que não são nem evangélicas, pessoas até que eu acho que nem conheciam a letra dessa música, cantando a música Porque Ele Vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E saíam nas suas janelas, nas suas fachadas de condomínio, para cantar essa música. Mas eu quero aqui, irmãos, deixar um entendimento, não só esse entendimento da história de Horácio, mas também eu quero deixar um entendimento por que essa música ela foi composta, Porque Ele Vive. Essa música foi composta por William Bill e a sua esposa Glória. Eles estavam enfrentando, meus irmãos, um momento muito difícil. E ela estava grávida do seu terceiro filho. Bill, ele estava muito doente. E a grande inspiração é dada durante essa fase da vida dela, da vida deles dois. Era um período de Páscoa. Enquanto eles esperavam seu terceiro filho, eles passavam por problemas, como, por exemplo, turbulências em sua igreja. Estavam enfrentando um momento de pressão muito grande na sua igreja, dificuldades na igreja onde eles estavam congregando. Também tinha a recuperação de uma doença séria que Bill estava enfrentando, e uma grande apreensão de Glória sobre o mundo pela qual seu filho, sua criança e seus outros dois filhos iriam enfrentar. Era um tempo longo de seca na região lá dos Estados Unidos. E foi quando eles sentiram de Deus, sentiram inspirados por Deus. Foi nessa ocasião que eles escreveram: Porque Cristo vive, podemos encarar o amanhã. Aí sim podemos manter a cabeça erguida. Foi dessa forma que eles dois puderam perceber. E a experiência que podemos, irmãos, tirar baseado na vida desse casal é que no final dos anos 60, os Estados Unidos passaram por várias turbulências, como a cultura das drogas, a teoria do Deus está morto. Nessa época, quando estava para nascer o terceiro filho do casal, eles já tinham duas filhas. Glória pensava que era um momento ruim para trazer uma criança ao mundo. Muitas vezes desanimada, com todo esse cenário, o Espírito Santo de Deus falou com toda a propriedade no coração de Glória. E ela pôde sentar e escrever essa música. E aí foi quando eles tiveram seu filho, Benjamin, em 1970. Queridos, se você analisar direitinho, existe uma terceira estrofe dessa música que no original, no que nós cantamos, na verdade, no que nós conhecemos, que foi traduzido para o português, não tem. No original, a terceira estrofe, que foi composta por Glória e Bill, é da seguinte forma: que doce é segura o nosso bebê recém-nascido, e sentir o orgulho e a alegria que ele nos dá. Mais maior calma vê-nos na certeza de que esta criança pode enfrentar dias incertos, porque ele vive. Irmãos, não sabemos o dia de amanhã, mas na certeza da experiência desse casal, nós podemos perceber que nos momentos mais difíceis foi quando surgiram louvores de esperança. Nos momentos mais complicados, nos dias mais complicados, foi quando surgiram realmente uma palavra de louvor, uma palavra de exaltação. Então, meu querido irmão, eu quero finalizar essa reflexão dizendo para você o seguinte: preste bem atenção. Ao invés de murmurarmos, ao invés de estarmos reclamando, ao invés de estarmos realmente com uma perspectiva voltada apenas na negatividade, que nós possamos pensar positivo, de que tudo isso aí logo, logo vai acabar, e de que a nossa confiança está verdadeiramente depositada no Senhor. Quando nós cantamos essa música, nós precisamos entender por que Ele vive. Ele vive porque nós podemos crer no amanhã. E se Ele vive, nossa vida está segura. Nossa vida e nosso futuro está garantido, porque está nas mãos dele. Então, através de Horácio, através da Ana, a esposa de Horácio,
através da vida da Glória, esposa de William Bill, que nós possamos, nos momentos difíceis, ao invés de reclamarmos, somente agradecer ao Senhor. Então, a partir de agora, não reclame mais. Não esteja focado para as coisas negativas. Quando mandarem uma notícia ruim sobre essa situação que nós estamos vivenciando, encare apenas como um informativo, não como um lado negativo para que você possa vir a entristecer ou ficar desesperado, angustiado, aflito ou com medo. Não precisamos ficar desse jeito, mas que nós possamos entender que o nosso amanhã só pertence ao Senhor. E aí podemos dizer com toda a propriedade, sabendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A sua vida está nas mãos do Senhor. Seu futuro, o meu futuro, está nas mãos do Senhor. Que Deus possa continuar te abençoando. Que Deus possa estar nos abençoando. E que nós possamos estar com o nosso olhar, com os nossos olhos focados no Senhor nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. E que o Senhor continue sendo a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor. Vamos nesse momento encerrar esse culto, fazendo uma oração, agradecendo a Ele pela palavra. E que Deus possa estar verdadeiramente abençoando cada lar, cada vida. E se você gostou dessa mensagem, entra aí, faça o seu comentário, agradeça a Deus e que Deus possa estar a cada dia nos abençoando e nos dando momentos para que nós possamos estar nos debruçando na palavra dele. Vamos orar, encerrando esse culto em nome de Jesus. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos, ó Deus, a mesma visão, a mesma perspectiva que Josué e Caleb tiveram. Josué e Caleb, ó Deus, tiveram uma visão, sabendo no Deus a qual eles poderiam confiar. E nós precisamos, ó Deus, ter essa mesma convicção, sabendo, ó Deus, que o momento melhor virá, porque a nossa esperança está no Senhor. Continua abençoando, ó Deus, cada um dos teus servos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida de grandes homens e mulheres que te serviram no passado e que ainda existem, ó Pai, servos e servas fiéis a ti nos dias de hoje. Abençoa, Deus, meu irmão e minha irmã, que acabaram, ó Deus, de participar deste culto, que participaram também, Senhor, dessa live, ó Deus, através, ó Deus, dos seus comentários. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um deles. Seja com aqueles também que não puderam participar, ó Deus, dessa live, mas, ó Deus, estiveram, ó Deus, assistindo e ouvindo esta palavra de esperança. Te louvamos por tudo, nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus, que nós choramos agradecidos. Amém e amém. Fiquem com Deus, queridos, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Se você puder, se inscreva aí no nosso canal, dê um joinha aí, se você puder, dê um joinha, se você gostou dessa palavra, tá bom? Que Deus abençoe, compartilhe aí também, para que outras pessoas também tenham acesso a esta palavra de esperança, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.